Uma parábola é uma forma de contar uma história sobre coisas da terra, para revelar verdades do céu. O Senhor Jesus usava muito as parábolas, para mostrar as maravilhas divinas de forma ilustrativa. Essas histórias ficam na memória, os personagens são marcantes, e o simbolismo é cheio de significado. As parábolas eram um método de ensino muito usado no judaísmo. Antes de uma certa fase do seu ministério, Jesus tinha usado muitas comparações visuais com coisas comuns, que todos conheciam, como sal, pão e ovelhas. Seu sentido era bem claro no contexto do seu ensino. As parábolas exigiam mais esclarecimentos, e em um momento do seu ministério, Jesus passou a ensinar somente por parábolas. Você já viu o vídeo sobre os milagres de Jesus aqui no Teologia em Construção? Veja quando terminar esse vídeo. Prosseguindo, a pergunta é: por que Jesus deixaria a maioria das pessoas sem entender o sentido das suas parábolas? O primeiro caso disso é a história da parábola da semente e dos tipos de solo. Antes de explicar essa parábola, ele levou os seus discípulos para longe da multidão. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi concedido saber dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado mais, e terá em abundância. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles veem, mas não enxergam, e ouvem, mas não escutam nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: vocês estão sempre ouvindo, mas nunca entendem, estão sempre vendo, mas nunca percebem. Pois o coração deste povo se tornou insensível, eles ouvem com relutância com os seus ouvidos, e fecham os seus olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mateus 13, 10, 17. Jesus, a partir desse ponto no seu ministério, só ensinava o significado das parábolas aos seus discípulos. Porém, aqueles que sempre rejeitavam a sua mensagem ficavam na sua cegueira espiritual, se questionando sobre o que Jesus queria dizer. Ele fez uma diferença clara entre aqueles que tinham recebido ouvidos para ouvir, e aqueles que persistiam na incredulidade, sempre ouvindo, mas nunca realmente entendendo, e sempre aprendendo, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Os discípulos tinham recebido o dom da percepção espiritual, pela qual as coisas do Espírito ficavam-lhes nítidas. Porque aceitavam a verdade de Jesus, eles recebiam mais verdade. O mesmo se pode dizer hoje, dos crentes, que receberam o dom do Espírito Santo, o qual nos conduz em toda a verdade. João 16,13. Ele abriu os nossos olhos para a luz da verdade, e os nossos ouvidos para as doces palavras da vida eterna. Nosso Senhor Jesus sabia que a verdade não é um som agradável para todos os ouvidos. Na verdade, há aqueles que não têm nenhum interesse, ou apreço, pelas coisas profundas de Deus. Por que, então, ele falava em parábolas? Para aqueles com um verdadeiro anseio por Deus, a parábola é um instrumento tanto eficiente quanto memorável, para a transmissão das verdades divinas. As parábolas do Nosso Senhor contêm grandes quantidades de verdade em poucas palavras, e suas parábolas, ricas em imagens, não são facilmente esquecidas. Assim, então, uma parábola é uma bênção para aqueles com ouvidos atentos. No entanto, para aqueles com corações endurecidos e ouvidos lentos para ouvir, uma parábola é também uma sentença de condenação. Qual parábola você mais gosta? Escreva aqui nos comentários.